In a world searching for answers, one discovery is changing everything. A patch, no bigger than a quarter, built not to treat symptoms, but to wake up the healer inside you. This is X39, a wearable, light-activated patch. Designed by David Schmidt, an inventor with over 200 patents. His mission? To reverse aging naturally. This isn't science fiction. It's stem cell activation without injections, without pills. Your body repairing itself. The results? Life-changing energy, recovery, sleep, relief. And the medical world? It's taking notice. Still skeptical? Visit thisisitinfo.com. You'll find the studies, the patents, the proof. It's all there. But there's more. This tiny patch isn't just transforming lives, it's creating freedom. Because behind it is a business model built for the bold. Real people, real results. Income that scales with impact. And here's why. Because this breakthrough technology is patented and exclusive, it offers a lucrative business plan that allows you to compound your efforts. More people than ever are struggling in today's economy. You can no longer rely on your own sweat equity alone to make a living. This business model allows you to duplicate yourself and, even better, to benefit from other people's efforts. So your income no longer depends solely on you. By duplicating yourself over and over, the income potential is far greater than a conventional job, career, or profession. And you're never alone. The This Is It system gives you the tools, the path, the team. All you have to do is start. The question is no longer if it works, it's whether you'll act or let this moment pass. Will you keep waiting or finally feel your body come alive again? Will you stay financially stuck or build something that lasts? Isn't it time to start living life on your own terms? The This Is It action plan will set you on a path to live out the dreams you have for your family. Get back with the person who shared this video so you can experience the age-reversing health and the exciting lifestyle that thousands are already enjoying. This is the technology, this is the team, and this is your moment. This is it. Olá, olá, boa noite a todos, obrigado por estarem presentes. É uma honra estar aqui hoje a apresentar esta sessão científica com o apoio da nossa doutora Susana Marques e do doutor Otávio Melo. Eu vou ser muito breve. Bom, para já dizer que houve aqui um problema técnico muito pequenino, que foi realmente o facto de não passarmos a versão traduzida do vídeo, mas quem ficar até ao fim, quem aguentar até ao fim, eu prometo que passo a versão traduzida, ok? Então vamos falar da tecnologia do X39 da LifeWave, uma tecnologia que está a revolucionar o mundo, uma tecnologia que usa um simples patch, como este que eu tenho colado aqui, hoje, especialmente aqui, porque estou com aqui um pequeno problemazinho numa ponte aqui nos meus dentes, e realmente aliviou bastante desde que o coloquei cá. E vamos perceber exatamente como é que pode um pequeno adesivo como este poder aliviar uma dor, poder resolver tantos e tantos problemas como nós vamos ver aqui, apesar de eu fazer já aqui uma ressalva. Este dispositivo é um dispositivo de bem-estar, não é um dispositivo médico, não se destina nem a fazer qualquer tipo de diagnóstico, nem a tratar doenças, mas sim a reativar a regeneração e a reparação do corpo. Mecanismos que o nosso corpo está preparado de base para fazer, mas que vamos perdendo com a idade, e que vamos perdendo exatamente porque o corpo envelhece e não tem a capacidade
de responder da mesma forma aos desafios de todos os dias nós vamos entender exatamente, porque a doutora Susana vai-me ajudar nesta apresentação a compreender porque é que estes mecanismos de autocura do corpo a pouco e pouco vão diminuindo com a idade, vamos perdendo esta capacidade. Toda a gente sabe que há um ditado popular português que diz ao menino e ao borracho, põe Deus a mão por baixo, e percebemos porque é que as crianças, por exemplo, às vezes, quando são pequenas, caem, batem, fazem hematomas, fazem tudo e mais alguma coisa, e aquilo em pouco tempo fica tudo curado, fica tudo cicatrizado, e depois percebemos que com o tempo as coisas já não são exatamente da mesma forma. Vai sendo difícil cicatrizar, vamos tendo dificuldade em recuperar, vamos perdendo energia, vai diminuindo a qualidade do sono. São tantas as coisas que realmente acontecem no nosso corpo. O que é preciso é entender o porquê e onde é que realmente o X39 da LifeWave pode ajudar e como é que ele vai ajudar o corpo a fazer exatamente esta regeneração e reparação do organismo. Eu vou já passar à doutora Susana, exatamente para ela nos explicar um pouquinho de como é que funciona esta tecnologia. Pode ser, Susana? Olá, Rui. Pode ser, pode ser. Mas perguntando-te, para sermos muito simples, o que é que para ti, agora é uma pergunta, mas tu vais perceber o que é que eu te quero dizer. Esta tecnologia é extremamente simples, Rui. Como tu nos disseste agora e muito bem, tu colocaste o adesivo aí, hoje tinhas uma dor, não era? Uhum. E essa dor começou hoje? Começou hoje. E quanto tempo é que levou para tirar a tua dor? Olha, há pouquinho coloquei-o e ao fim para aí de um quarto de hora, 20 minutos, já estava muito mais calma. Pronto, isso aconteceu para aqueles que nos estão a ouvir aqui pela primeira vez e para aqueles que não estão a ouvir pela primeira vez também, porque é sempre bom irmos tendo na nossa memória como é que esta tecnologia funciona. O que é que aconteceu? Tu elevaste o teu peptídeo de uma forma imediata, não é? É isto que acontece assim que nós colocamos um adesivo. É engraçado quando te vi a mostrar o adesivo, deu-me vontade de rir, porque hoje o meu filho, quando acordou, disse-me que lhe doía a garganta. Já começaram as épocas de treino, então começa uma fase difícil para mim. Eles, como tu sabes, tu és pai, não se cuidam, não é? Saem dos treinos quentes, do banho e não se cuidam, e lá vêm as inflamações. E aquilo que o X39 fez hoje aí foi aquilo que fez com o meu filho. Eu hoje, assim que ele me disse que lhe doía, deixa-me posicionar, é exatamente do mesmo lado que tu, porque ele dizia que lhe doía a garganta, mas mais do lado esquerdo. Porque é isso que acontece, Rui, quando nós colocamos este peptídeo no nosso organismo, ele é composto por nanocristais orgânicos, não tem um químico, não tem uma substância, de uma forma natural, assim que nós o colocamos, ele vai levar um peptídeo. Um peptídeo é uma molécula que nós temos dentro do nosso organismo, reconhecida há mais de 50 anos pela comunidade científica, e quando este peptídeo é elevado, tem capacidades maravilhosas no nosso organismo. E uma delas é baixar a dor, neste caso, baixar a inflamação, como aconteceu no teu caso, que eu parto do princípio que é uma inflamação tu falaste de de uma raiz de um dente, ou então um trauma, porque tu falaste aí numa ponte, pode ser um trauma, tu colocaste algo na tua boca, não é? Porque é algo externo. Quando nós colocamos algo no nosso organismo, nós provocamos um trauma e muitas vezes esse trauma é suscetível à dor. E o X39 o que fez foi aliviar esse trauma, diminuindo a dor. No caso do meu filho, dois casos diferentes. Quando eu coloquei o X39, ele baixou a inflamação, não é, do meu filho, porque ele tinha, por uma suposta um resfriado, ele tinha a garganta inflamada, não é? As amígdalas, e o X39, quando ele levou o peptídeo, ele foi baixar a inflamação da garganta. Por isso, como podes ver, Rui, é uma tecnologia extremamente simples, mas que vai ter uma atuação sistémica. É isto que torna o X39 tão
espetacular. E como eu digo, e tu muito bem, não para pessoas doentes, sim uma caixinha de primeiros socorros. Não sei se concordas que lhe possamos chamar assim, não é, Rui? Sem dúvida, sem dúvida. Susana, mas há pessoas que vão perguntar, mas afinal, o que é que está dentro e como é que realmente uma coisa, como tu dizes e bem, que não vai injetar no corpo, não vai transmitir para dentro do corpo, porque não é transdérmico, não vai transmitir absolutamente substância nenhuma, como é que isto vai agir? Como é que este patch pode realmente combater a inflamação, pode ativar o tal peptídeo de cobre que para as pessoas que estão menos familiarizadas com isto, é exatamente estarmos a falar de peptídeos, é a mesma coisa que estarmos a falar de enzimas ou hormonas, portanto, são substâncias que são produzidas pelo próprio organismo. Aqui neste caso é um tripeptídeo, portanto, tem 3 aminoácidos e que se ligam ao cobre e, como diz a Susana muito bem, tem mais de 50 anos de conhecimento, foi um bioquímico que o descobriu, Laurent Picard, tem 73, e curiosamente ficou logo conhecido como peptídeo da juventude. Tal são as ações que este peptídeo tem realmente no corpo. Mas o que é que o David Schmidt colocou neste adesivozinho para que realmente ele possa agir ao ponto de elevar o peptídeo de cobre? Este peptídeo, este adesivo, é constituído por nanocristais orgânicos. Também tem açúcares naturais. No fundo, é um tecido de celulose que vai refletir. Não é que ele tenha nada dentro. Nós somos seres elétricos, digamos assim. Nós somos compostos por fótons e eletrons, não é? Nós somos verdadeiramente seres bioelétricos e somos seres que temos a capacidade de modificar, digamos assim, a nossa informação celular através de frequências. Cada vez mais nós ouvimos falar as famosas frases de que tudo no universo é frequência, energia e vibração, mas era importante que começássemos a entender verdadeiramente esta expressão, porque tu sabes que eu, e quem já me ouviu falar, sabem que eu trabalho com frequências a nível dos aparelhos de biorressonância. Eu digo muitas vezes aos pacientes que às vezes perguntam-me como é que é possível eu ter ficado sem uma dor através de uma frequência. Porquê? Porque nós somos, celularmente, nós modificamos a informação através dessas ondas, dessas frequências. E é o que acontece aqui, Rui. Quando nós colocamos o PETs, que tem apenas nanocristais orgânicos e uma informação também a nível orgânico, celular, nós vamos dar ao nosso corpo uma resposta de informação. E como? Vou-te simplificar. O nanocristal, quando encosta ao nosso corpo, funciona como um espelho. Exatamente igual. O que é que vai acontecer? Esta bioeletricidade nossa, esta frequência que nós emitimos, esta luz, este calor, é uma frequência determinada, por isso é que lhe chamamos de não ultravioleta, mas uma frequência mais baixa, não é? E esta frequência baixa que nós emitimos, que é o infravermelho, mas é uma frequência que tem uma onda, vai refletir naquilo que está dentro do adesivo, no nanocristal. E essa frequência, depois de refletida, ela impacta no nanocristal, ela é refletida, é devolvida. Tudo funciona nesta tecnologia através daquilo que os nossos grandes cientistas que conhecemos, como foram o Nikola Tesla, não é? Muitos outros que nós falamos aqui, o Einstein, sempre nos disseram frequência, energia e vibração. Mas é isto que vai acontecer. Essa frequência que nós emitimos vai impactar nos nossos cristais, nos cristais do adesivo, e quando é refletida, ela vai modificada, Rui, e vai alterar as nossas respostas celulares. Da mesma maneira, quando tu, na tua área de saúde, enquanto enfermeiro e na medicina, utilizamos os lasers, os aparelhos de luz, da mesma maneira como eu, na biorressonância, o que é que eu faço? Eu emito uma frequência.
Eu escolho uma frequência, eu tenho o paciente com um eletrodo no cérebro e emito uma frequência para o paciente. A coisa maravilhosa é que a LifeWave desenvolveu um patch, não é? Que nós conseguimos ativar durante 12 horas e que essa frequência que é modificada por ele, através da nossa luz, o nosso infravermelho, vai fazer o quê? Modificar o comportamento desse peptídeo do nosso corpo. E quando ele é modificado e é elevado, o nosso corpo passa a ter a capacidade de responder aos desafios, tendo em conta o poder deste peptídeo. Porque nós vamos perdendo este peptídeo com a idade, Rui. Só claro, se eu uso o X39 e estou a utilizar esta frequência modificada através do meu infravermelho, nós conseguimos este impacto. E era importante que as pessoas percebessem que nós estamos mesmo na era da IA, da inteligência artificial, na era das novas tecnologias. Não é o caso, este X39 chegou até nós agora há 4 ou 5 anos, não é? Tudo isto já é conhecido pela medicina, mas realmente é uma tecnologia muito impactante, mas às vezes é difícil as pessoas perceberem como é tão simples, porque é muito poderosa. Espero que tenhas gostado hoje desta minha explicação, mas como tu sabes, tu e eu pretendemos sempre dar informação e tornar algo simples, porque isto é para todas as pessoas, não é preciso ser da saúde. A única coisa que nós temos que saber é colocar um adesivo e tirá-lo de manhã à noite, não é, Rui? Exatamente, é aquilo que eu digo sempre. Não, aliás, eu costumo dizer, atenção, vocês ouçam, porque é excelente para vocês perceberem que há ciência por trás, para vocês ficarem com muito mais segurança, mas, graças a Deus, vocês não têm que saber explicar as coisas desta forma. Mas vamos falar então, falaste aí muito bem, da luz infravermelha e toda a gente, penso que um dia ouviu ou até inclusivamente usufruiu de terapias com infravermelhos, porque o infravermelho é conhecido já há muitos, muitos anos como uma frequência de luz que é reparadora. E inclusivamente todos vocês já ouviram falar em lâmpadas de infravermelhos que ajudam, por exemplo, à cicatrização de tecidos internos, podem ser usadas em lesões osteoarticulares, podem ser usadas em lesões musculares, muito usadas pelos desportistas também. É claro que é uma frequência de luz que o olho humano não vê. Aliás, nós quando pegamos na lâmpada de infravermelhos, vamos ver uma luz vermelha que é a parte visível daquela luz, mas na realidade aquela que vai ter uma ação terapêutica é a parte da frequência de infravermelhos. E esses infravermelhos, consoante exatamente o comprimento de onda, portanto a tal frequência e comprimento de onda, vão ter a capacidade de penetrar mais ou menos profundamente na pele, em função exatamente do comprimento da onda. Quanto mais longa é essa onda, portanto, automaticamente, quanto mais baixa é essa frequência, mais ele penetra na pele. É claro que isto, para a maior parte das pessoas, é difícil perceber porque a luz infravermelha não se vê, mas os nossos micro-ondas também não vimos e eles funcionam, não é, Susana? Exato, e são muito perigosos, Rui. Sabes que às vezes eu digo, ou informações que dou sobre alimentação, ou na clínica, eu digo sempre aos pacientes que o micro-ondas, por exemplo, que devemos usar pouco, tem uma onda, tem uma frequência, quando nós, se nós tentarmos abrir o micro-ondas e o abrimos, ele deixa de funcionar, porque ele é nocivo, não é? Porque as ondas têm sempre um aspecto positivo e um negativo. Aqui, neste caso, é algo 100% benéfico e não nocivo, porque nós estamos a utilizar uma frequência, como tu dizes e muito bem, uma baixa frequência, por isso é que ela entra em profundidade. As altas frequências não é que sejam negativas, mas muitas vezes são aquelas que utilizamos para fazer cortes, cirurgias, não é? Esta frequência baixa entra em profundidade e por isso tem a capacidade de entrar dentro da célula. Agora, como tu deste o exemplo do micro-ondas, e achei muito giro, porque é um facto, Rui, tudo, nós dependemos das frequências, não é? Nós ouvimos o rádio através de quê? De uma frequência. Nós ouvimos, nós falamos com alguém do outro lado do planeta através de uma frequência. Tudo são frequências, tudo são ondas. Não seria possível de outra maneira. Nós fazemos eletrocardiogramas,
nós fazemos eletroencefalogramas, são sempre frequências. Realmente, tudo no universo, repetindo novamente, é frequência, energia e vibração. E temos de perceber que esta tecnologia não é visível à luz dos olhos, como tu dizes. Aliás, eu para ver a tua luz, o teu infravermelho, eu posso focar-te com uma câmara, determinada câmara. Não, por exemplo, há câmaras que utilizamos terapeuticamente, as de termografia, por exemplo, e eu vou conseguir ver a tua luz, mas são aparelhos específicos. Da mesma maneira que o termómetro, aqueles termómetros de encostar à testa, que foram mais conhecidos na época do Covid, eles liam a frequência, o calor, o infravermelho, mas de forma comum nós olhamos uns para os outros e não vemos essa luz. Mas que ela existe, existe. Vemos às vezes assim um bocadinho, quando mandamos assim um piropo e a pessoa fica assim um bocadinho mais vermelha, não é? É ali uma pequena amostra que realmente há O nosso calor. frequências diferentes, portanto há um calor. Mas olha, falaste aí e realmente esta tecnologia, o que é realmente incrível é que eu falei de lâmpadas, podemos falar em aparelhos, portanto fontes externas de energia, enquanto realmente a grande revolução aqui foi utilizar um dispositivo aparentemente simples, portanto, que não precisa de uma fonte de energia externa, porque vai utilizar a nossa própria luz infravermelha para agir sobre o corpo. Mas eu sei que está aqui na sala alguém que tem muita experiência exatamente nesta área e que inclusivamente trabalha muito com frequências de luz, mas frequências de luz com aparelhos que custam milhares de euros ou, no caso, milhares de reais, não é, doutor Otávio Melo? Olá, boa noite, Rui, boa noite, Suzana, Boa boa noite noite. Boa nossos noite. amigos ao redor do mundo, né? Hoje temos pessoas de vários países aí participando da nossa conferência e realmente mais uma vez muito gratificante estar aqui com vocês, né? Uma honra para mim. E como o Rui mencionou, né? Eu sempre gosto de dar alguns exemplos e gosto de utilizar esse dispositivo aqui, que é um equipamento que eu utilizo aqui na minha clínica, né? Que é uma câmera de infravermelho. Como vocês podem ver, essa imagem, né, que aí está na sua tela, é a minha imagem de infravermelho. Todos os locais que estão mais claros, mais brancos, são os locais onde eu emito uma maior quantidade de infravermelho, que é justamente o calor. Se eu pegar aqui, por exemplo, um objeto, se diz chávena, né? Aí em Portugal, não é isso? É? Se eu pego uma chávena e coloco aqui na frente da câmera, você vê que ela bloqueia o infravermelho que eu estou a emitir. E aqui eu retorno com a minha luz invisível aos olhos humanos, porém visível à tecnologia, né? Então, quando, né, nós temos aí essa utilização dessa tecnologia que nós falamos aí, que são os adesivos, os PETs, ou os pensos, nós conseguimos mostrar a eficiência desses PETs em refletir o infravermelho de volta ao nosso corpo, em pontos específicos, que ficam então responsáveis pela ativação dos peptídeos, principalmente do peptídeo de cobre, que é responsável pela ativação, pela sinalização, né, e pela ação das células estaminais, que são aquelas células que todos nós nascemos com bilhões delas no corpo, e que elas vão se dividir, se reproduzir e se diferenciar para formar os diversos tecidos, como pele, músculo, ossos, intestino, olho, coração. Todas as nossas células, elas advêm de células-tronco. E essas células-tronco, então, são as responsáveis aí pela reparação dos tecidos, a reparação das lesões, né? E elas são justamente ativadas a partir aí desse infravermelho, né? Que é devolvido para o nosso corpo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns experimentos que eu tenho feito, para aqueles que ainda, né, não conhecem, né? Que eu acho que... deixa eu verificar aqui. Me diga, por favor, se está a apresentar em minha tela. Está. E, ok, deixa eu ver se eu consigo reproduzir. Tá um pouco lento aqui. Tudo bem. Esse vídeo não passou. Deixa eu mudar aqui. Acontece no ao vivo, né, Rui Miguel? O Rui Loureiro. Aqui, ó.
Agora sim, né? Está apresentando uma câmera, certo? Vamos a ver E imagens. essa câmera é justamente essa câmera que eu apresentei para vocês. E ali ao centro da imagem, onde nós podemos ver ali uma marca, como se fosse de um alvo, é justamente o ponto onde foi colocado um adesivo, né? O X39 aqui no caso. E nós fizemos um teste para saber se ele realmente estava a refletir esse infravermelho. E nós vemos um ponto de concentração grande dessa energia, do calor, justamente nesse local, né? Então, ali nós temos a região do pescoço, onde se utiliza ele ali sobre o ponto de C7, que é a sétima vértebra cervical, é um dos pontos de utilização dele. E ali eu mostro que existe uma escala de luz, desde o mais roxo, mais escuro, que seria o ultravioleta, até o vermelho branco ali, que seria o infravermelho, né? Então fica muito, muito nítido. Deixa eu ver, eu acredito que eu tenho cá um outro vídeo. Ah, sim. Essa aqui é uma corredora que chegou com a dor na região da lombar, e aí nós utilizamos também, né? Vemos ali o PET colocado ali na região onde ela tinha uma dor na região da lombar, e o aumento aí da concentração desse infravermelho dessa câmera sendo mostrado. E uma coisa interessante, né? De uma outra experiência que nós fizemos, foi justamente a fotografia por microscopia eletrônica. Aqui nós estamos falando de 1000 vezes de ampliação da imagem, né? Ou seja, a imagem foi colocada e foi ampliada em 1000 vezes. E nós vemos que existem aqui algumas tiras, como se fosse uma cinta, né? Um pouco mais larga, e nós vemos algumas fibras arredondadas, que são justamente o PET antes e após a sua utilização por 12 horas. Que nós vemos, então, que ao ser utilizado e refletindo esse infravermelho, esses nanocristais orgânicos vão sofrendo aí, então, um desgaste, né, de forma que depois de 12 horas ele já não tem mais essa impregnação aí pelos cristais, né? Aqui é um PET novo, né, que é aqui na magnificação de 500 vezes, e aqui o PET após o uso, né? Então, são alguns das pesquisas que nós temos, né, feito aqui com pacientes, com pessoas que têm utilizado a tecnologia, né, e que temos, né, tido bons resultados, com pessoas melhorando a sua qualidade de vida, melhorando as suas dores, melhorando as suas inflamações crônicas, melhorando a clareza mental, melhorando a qualidade do sono, entre diversos outros benefícios. Ok, doutor Otávio, muito obrigado. Essas imagens realmente falam por si e, curiosamente, ainda ontem, se não me engano, ou anteontem, alguém colocou exatamente uma questão no grupo a perguntar porque é que o Pato só se usava por 12 horas, e aqui está uma das respostas, que é realmente o facto de as fibras deixarem de ter ação, portanto, perdem a ação com o uso, com o calor, durante aquelas 12 horas. Bom, eu acho que, acima de tudo, deu para perceber então este efeito de reflexão da luz através dos nanocristais orgânicos com a imagem de câmara térmica, mas eu gostava de aprofundar um pouquinho mais exatamente esta questão de peptídeo de cobre, a relação do peptídeo de cobre com as células estaminais. Se calhar explicar um pouquinho as células estaminais. Portanto, as células estaminais, a maior parte das pessoas já ouviu falar em células estaminais, principalmente quando são células estaminais primitivas, que são aquelas que estão no cordão umbilical e que muitas vezes é perguntado à parturiente se quer criocongelar o cordão umbilical para poder ter as células estaminais primitivas, no caso de uma doença grave, poder eventualmente fazer uma transfusão de células estaminais. Mas muito poucas pessoas sabem que nós temos células estaminais adultas que ficam em número mais ou menos estável durante toda a vida no nosso corpo, mas que há uma relação exatamente entre o peptídeo de cobre, a queda desse peptídeo de cobre, da quantidade de peptídeo de cobre que é produzido e que circula no nosso sangue, e então a diminuição dessas células estaminais, que no fundo são responsáveis pela regeneração de todos os tecidos e órgãos dentro do nosso corpo. Eu não sei qual de vocês quer responder a isto, esta relação peptídeo de cobre, células estaminais. Nós temos aqui o Dr. Otávio. Eu
Penso que será ele a responder e eu vou ouvir com muita atenção. Ok. Doutor Otávio. Então, os peptídeos de cobre, na verdade, eles têm aí são 3 aminoácidos, né, que tem uma ação de aumento da síntese do colágeno, da sinalização e da ativação dessas células. Então, alguns trabalhos científicos foram realizados, né, tanto pelo Dr. Picard, que o Rui Loureiro já nos apresentou, mas outros trabalhos continuam a ser feitos. E o que se sabe é que um jovem em torno aí de 20 a 25 anos de idade, em comparação com uma pessoa mais idosa, na faixa aí dos 60 anos de idade, existe uma queda da ativação dessas células-tronco, das células estaminais, né? Então, uma pessoa mais velha tem menos células estaminais e uma menor ativação das células estaminais que ela possui. E quando se faz a comparação entre essas células e a quantidade de peptídeo de cobre presente no sangue dessas pessoas, o que se observa é que quanto menor a quantidade do peptídeo, menor é a população dessas células estaminais também. Por outro lado, ao se utilizar mecanismos para reposição desses peptídeos, hoje são utilizados de maneiras diversas, cremes, né, ou seja, loções, cosméticos, até mesmo ampolas injetáveis, né, que podem ser utilizadas com esse peptídeo, ocorre uma sinalização e aumento das células estaminais com essa aplicação, né? Isso tem sido usado em medicina esportiva, para atletas, para cosmética, para estética, para diversas áreas, diversos ramos da medicina regenerativa, né? E ao se utilizar o X39, o que os trabalhos mostram é que vai ocorrer aí também, então, um aumento desse peptídeo de cobre, que, por consequência, né, por plausibilidade científica, existe aí a possibilidade de que esse aumento do peptídeo de cobre, então, que leva ao aumento das células estaminais, possa ser estimulado também através do uso do adesivo. Não sei se eu fui claro. Foi sim, foi sim. Né? Ótimo, fantástico, doutor Otávio. Curiosamente, as pessoas que estão aqui, provavelmente pessoas novas, e que provavelmente ainda não sabem muito bem como é que funciona e a que velocidade funciona esta tecnologia, e eu noto que muitas vezes, quando tento explicar, as pessoas têm sempre aquela tendência a comparar com um medicamento. Pronto, já aqui falámos que não entra nada no sangue, portanto não é um medicamento, nem sequer é um dispositivo médico, é um dispositivo de bem-estar. Mas a questão aqui tem a ver exatamente com o facto de olharmos para um dispositivo que vai ajudar na autocura, na regeneração e reparação de tecidos. Portanto, nós temos que pensar a longo prazo. E Só para poder a gente alinhar aqui a explicação, Rui, deixa eu sim, entender as pessoas que estão aqui com a gente. Escreve no chat para mim, número 0 para quem é a primeira vez que está aqui e número 1 para quem já participou de outras vezes. Só para a gente ver se a gente precisa ficar explicando mais básico, né? Se for alguém que for a primeira vez que aqui, escreve o número 0 aí para mim no chat, só para a gente ver se precisa ser um pouco mais. A maioria das pessoas acho que já participaram antes. mas Temos aqui a tem Maria, aqui, né? Primeira vez, tem alguns bem-vinda. zeros Maria. também, sim. Hã? Zero, tem alguns zeros aqui também. Mas Selma pudesse, zero, bem-vinda, bem-vinda claro, também, Ronaldo zero. Então, essas pessoas aí que escreveram zero, né? Eu acho que elas podem ter mais dúvidas. Fiquem à vontade, né? Ou seja, o Thiago, bem-vindo também, Thiago, Ronaldo, todos que estão aqui pela primeira vez, né? Um prazer estar com vocês. Eu acho que muitas vezes a gente acaba explicando como se as pessoas já soubessem, né, Rui? Eu é acho isso. importante a gente ter essas pessoas aqui, porque todos nós já estivemos aqui algum dia pela primeira vez, né? E eu acho que é muito importante, né? Eliane escrevendo que é número 0 também, Eliane, seja bem-vinda. Né? Escreva para a gente aí, essas pessoas que foram a primeira vez, né? A convite de quem vocês vieram aqui, né? Participar da nossa reunião hoje, até para a gente saber de onde vocês estão, quais são as cidades. Acho que isso é interessante para a gente saber, né, das pessoas. Eu quero que vocês todos entendam a tecnologia, né? Apesar, né, de sermos aqui 3 profissionais da área da saúde, mas não é um dispositivo que precise ter conhecimento técnico para se utilizar. Eu acho que isso é muito importante que vocês entendam, né, que é algo extremamente acessível, extremamente simples, né? E aí, à medida que nós vamos entendendo o perfil das pessoas que estão participando da live, a gente consegue melhorar as nossas explicações também, né, Rui? Exatamente, eu acho que é muito importante porque estas sessões científicas normalmente têm sempre pessoas novas
E nós temos este defeito que é, muitas vezes, como dizem bem, de quase estarmos aqui a falar como se toda a gente entendesse o que estamos a dizer e, no fundo, as pessoas ficam a dizer, mas afinal, eles estão a falar de quê? Realmente torna-se um pouquinho complicado se a pessoa não tiver realmente a mínima ideia do que é que estamos a falar. Mas, basicamente, eu queria falar exatamente aqui dos vários estudos que foram feitos, e foram mais de 100 estudos que foram feitos por universidades independentes, por cientistas, etc., e que mostram os tempos de atuação e que temos que ter a noção que não estamos aqui a falar de algo que se toma. Claro que eu tive o meu efeito no meu problema dentário relativamente rápido, mas há pessoas que podem demorar algum tempo. E eu vou só dar aqui uma breve alusão exatamente aos tempos de atuação, porque os estudos mostram, por exemplo, que logo nas primeiras semanas vai haver uma reativação de 4.000 genes, e que são realmente os genes mais importantes do corpo humano, mas muitas pessoas não sabem o que são genes, mas é preciso também depois saber o que é que acontece de seguida. Por exemplo, ao fim de 6 semanas, normalmente as pessoas referem mais a cuidado mental, mais clareza mental. Ao fim de 3 meses, que é um ponto que eu gosto muito, até porque o senti na pele, por assim dizer, é realmente o aumento da produção do colagênio interno, que eu acho realmente incrível os resultados que promove este aumento de colagênio interno e, por volta dos 6 meses, uma reversão na idade cardiovascular. Eu gostava que o Dr. Otávio nos falasse um pouquinho exatamente o que é que são estes genes, e como é que o peptídeo de cobre reativa genes. Porque eu sei que, inclusivamente, falámos um pouquinho aqui das células estaminais, da perda de atividade das mesmas, mas eu sei que elas perdem também qualidade, e que é essencial para que elas funcionem corretamente, que elas tenham qualidade, e o peptídeo de cobre consegue exatamente fazer um reset e fazer com que as células terminais não só reativem, como tenham mais qualidade, certo? Então, existem vários possíveis mecanismos para que isso aconteça, né? Essa ativação dessa quantidade enorme de genes foi estudada, foi comprovada, inclusive, por exames genéticos, exame de transcrição, né, do transcriptoma, que é a avaliação justamente de como o DNA, que eu sei, acredito que esse diga ADN, né, em Portugal, mas o que acontece? Nós temos dentro do núcleo das nossas células uma carga genética responsável pela produção das proteínas, a produção de enzimas, a produção de hormônios, a produção de aminoácidos e diversas outras substâncias, né, que são utilizadas pelo nosso corpo. Quando ocorre uma falha na produção de algumas delas, uma das substâncias, ocorre um mecanismo de sinalização para a morte celular. Então, essa célula ela começa a envelhecer, ela começa a não conseguir se reproduzir mais, e aí ela morre. Certo? Esse é o processo do envelhecimento. Uma das principais características para que esses genes sejam ativados ou inativados são os mecanismos oxidativos. Então, nós sabemos que os peptídeos de cobre, por exemplo, eles são responsáveis pela neutralização de radicais livres. E esses radicais livres, eles desnaturam o nosso DNA. Né? Então, quando o DNA está ativo, está replicando as células, ocorre uma regeneração dos tecidos. Quando ocorre um excesso de radicais livres, esses radicais livres eles bloqueiam a reprodução das células e levam, então, à morte delas. Né? Um dos efeitos, né, principais que nós temos, então, é justamente esse estímulo para que ocorra aí essa divisão celular. Né? Além disso, o peptídeo de cobre ele aumenta alguns fatores, chamados fatores de crescimento. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas o que são fatores de crescimento? São fatores que são produzidos pelas células para que ela possa produzir o colágeno, para que ela possa produzir outras substâncias responsáveis aí pelo bom funcionamento celular. Né? Então, o que os estudos mostram também é que ocorre um aumento da expressão desses genes responsáveis pela produção dessas substâncias que são chamadas de fatores de crescimento. Né? Então, nós temos aí uma via oxidativa, que é inibida, temos uma via regenerativa, que é estimulada, e temos a diminuição da sinalização para a morte celular. Então, é muito mais um efeito anti-envelhecimento, né? Nós sabemos que células, quando elas adoecem, o próprio corpo ativa o sistema imunológico para eliminar essas células envelhecidas, né?
é chamado de autofagia, né, Rui? A gente pode um dia falar sobre isso, tá? Mas quem aí já entende um pouquinho melhor, nosso corpo ele está se renovando o tempo todo. Existe um mecanismo genético para que isso aconteça, né? E a ativação desses genes permite que esse mecanismo da autofagia seja ativado. Então, é uma eliminação das células velhas, das células doentes, e a renovação através do estímulo regenerativo. É realmente incrível e apaixonante tudo o que este dispositivo pode fazer, que no fundo, ele no fundo serve de interruptor, digamos assim. Ele vai exatamente enviar a mensagem para o aumento da produção do peptídeo de cobre e, por sua vez, é o peptídeo de cobre então que depois vai fazer tudo isso. Mas voltemos ao colagênio, ou ao colágeno, como vocês dizem no Brasil. O colagênio é realmente uma proteína, é a proteína mais abundante e mais importante do nosso corpo, é uma proteína estruturante ela é responsável exatamente pela manutenção de uma boa saúde osteoarticular, muscular, mesmo cardíaca, cerebral e da pele. Podes falar um pouquinho mais sobre isso, Dr. Otávio? Então, com relação à pele, né, existem aí diversos produtos hoje, né, que nós conhecemos que, né, o próprio Dr. Picard ele desenvolveu alguns produtos de cosmética, né, e nós temos o colagênio como uma membrana, desculpa, como uma proteína de sustentação, né? Então, muito do que nós observamos do envelhecimento é devido à falta do colagênio, né, do colágeno, certo? E o colágeno é uma das substâncias responsáveis pela firmeza, pela hidratação, né? É uma molécula que tem uma capacidade muito grande de reter água, né? E todas as vezes que nós perdemos o colagênio, nosso corpo começa a se desidratar, né? Por isso é também importante, né, nessas pessoas que estão a utilizar os PETs, que elas se mantenham muito hidratadas, né, para que ela possa, então, ter um transporte melhor de substâncias benéficas ao organismo. Isso ocorre através da circulação. E com relação à pele, né, é muito interessante porque existem alguns trabalhos científicos, né, com relação ao colágeno, que inclusive foram biópsias de tecido de pele, biópsias de vasos sanguíneos, e que ficou demonstrado que é possível, né, que a utilização dessa tecnologia consiga reverter o processo do envelhecimento. Isso através de estudos de microscopia, né? Ou seja, as células elas não apenas deixam de envelhecer, como literalmente elas regridem, né, o seu processo de envelhecimento, né? Temos, né, algumas pessoas que estão a utilizar a tecnologia aí há algum tempo que nós observamos na prática como, né, a pele fica mais brilhante, né, como algumas pessoas têm aí recuperação do crescimento capilar, né, a cicatrização de pessoas em pós-operatório, né, sendo observado também como um bom resultado, né, Rui? A diminuição de inflamações, então é muito interessante, sim. Na verdade, não é para tratar uma doença, é para restaurar o equilíbrio e a capacidade regenerativa do corpo. Acho que é isso. Olha, eu tenho realmente na minha prática clínica, tenho tido a oportunidade exatamente de utilizar em cicatrização de feridas, nomeadamente de feridas crónicas, com resultados incríveis, feridas que normalmente levariam entre 3 a 4 meses a correr bem, a conseguir realmente uma cicatrização completa em pessoas de idade, e que em 5 a 6 semanas consegui, e inclusivamente tenho o caso mais que me toca mais profundamente, que é a minha mãe, que está acamada e que desenvolveu os caras e que ao princípio não consegui logo implementar a utilização do patch, mas que depois a pouco, com colegas mais compreensivos, porque estou longe, estou no sul de França, enquanto a minha mãe está em Portugal, mas a verdade é que acabei por encontrar alguns colegas que acabaram por aceder e que começaram a colocar, e a verdade é que aquilo que não se conseguiu em 3 meses, conseguiu-se em pouco mais de um mês e meio, o fecho completo de escaras de pressão. Portanto, isso realmente mostra o potencial deste nosso X39. Agora, muitas vezes as pessoas dizem: Ah, mas como é que pode ser esse dispositivo? Afinal, isso dá para tudo, isso parece a banha da cobra. Porque podemos ter aqui casos onde pessoas usaram e resolveram, por exemplo, problemas de doenças autoimunes. Podemos ter aqui casos de feridas, como já falámos, uma cicatrização mais acelerada, algumas pessoas que ganharam, por exemplo, cabelo, pessoas que recuperaram em parte a visão,
Como é que tudo isto se pode explicar com a utilização desta tecnologia? Rui, eu acho que a maneira mais didática de explicar é explicar que todos os processos degenerativos que ocorrem, né, através do envelhecimento, do adoecimento, são processos de desequilíbrio que levam a um tipo de inflamação, né? Toda inflamação ela passa por um mecanismo de ativação de radicais livres, né, de estresse oxidativo e de citocinas inflamatórias. Enfim, seria um pouco mais técnico fazer essa explicação, mas enfim, são substâncias que o corpo produz como se fossem toxinas, a partir do momento que ele sofre algum tipo de agressão, algum tipo de lesão, ou algum tipo de perda dessa capacidade regenerativa, né? Então, todos esses benefícios aí que você citou, né, que são de sistemas distintos, né, ou seja, de cabelo, de olho, de pele, de osso, de músculo, enfim, de qualquer sistema do corpo, todos eles têm uma via comum, né? A via comum qual é? É a via da inflamação, que ela é mediada por radicais livres e através de substâncias inflamatórias, como interleucinas e citocinas. Então, não é que a utilização do peptídeo de cobre, do infravermelho, vai ser algo específico para tratar uma doença. Não, não é um tratamento, não é algo medicamentoso, igual, por exemplo, um remédio que age para baixar a pressão arterial, ou para baixar a glicose, ou para baixar o colesterol, ou para combater uma dor. Não é esse o princípio, né, desse mecanismo. Esse mecanismo ele age dentro da célula, né? Ele age de maneira que uma célula que estava em um desequilíbrio, né, o que nós chamamos de homeostase, que é a capacidade de produzir substâncias que são necessárias para o reparo, como esses genes que eu já mencionei anteriormente, peptídeos, hormônios, né, sinalizadores, isso tudo, essa capacidade, ela tem que se manter ao longo da vida, né? E, por exemplo, uma pessoa que fuma, uma pessoa que come muito açúcar, uma pessoa que ingere muito álcool, comidas industrializadas, né, que está exposta à poluição, uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que tem um nível de estresse muito elevado, tudo isso aumenta os radicais livres. E tudo isso leva ao envelhecimento. Então, é difícil falar uma pessoa que não tenha exposição. Por isso que eu digo que o combate ao estresse oxidativo não é para tratar uma doença, mas sim para evitar que ela ocorra. Né? Muito mais uma prevenção, uma restauração do equilíbrio celular, do equilíbrio metabólico, do equilíbrio hormonal, do equilíbrio celular, né? Para que essas células consigam se recuperar de maneira mais adequada. Ok. Bom, eu penso que as pessoas estão aqui a ouvir falar em radicais livres e muitas vezes não entendem o que é isto de radicais livres. Eu costumo dar um exemplo muito prático: é que nós realmente não podemos viver sem o oxigênio, mas o oxigênio também nos faz aquilo que faz ao ferro, enferruja-nos, não é? Ou seja, as moléculas de oxigênio vão atacar a membrana celular e vão provocar exatamente lesões ao nível do DNA e vão ao nível da membrana celular, exatamente porque esse oxigênio vai sofrer reações e vai inclusivamente perder eletrões, que vai tentar recuperar depois. Portanto, esse stress oxidativo vem exatamente dessa tentativa do oxigênio de recuperar eletrões e daí estarmos a falar em oxidação, em stress oxidativo e radicais livres. Bom, radicais livres, as pessoas começam já a perceber que efetivamente é algo que devemos combater e podemos combater exatamente como o Dr. Otávio falou, com uma boa alimentação, por exemplo, com alimentos que são muito ricos em antioxidantes, que as pessoas começam cada vez a ouvir mais, mesmo que muitas vezes não entendam bem o que é isso, mas na realidade temos então que prevenir desde a mais tenra idade, digamos assim, ou pelo menos a partir do momento que entramos na idade adulta, convinha que não tivéssemos tão expostos, o que realmente é complicado, não estar exposto a todos esses fatores que vão levar ao stress oxidativo, nomeadamente, como falou e bem, a poluição, a má alimentação, o fumo do tabaco, o álcool, o açúcar, etc. por aí fora. Eu sei que este tema, inclusivamente, é muito querido à Susana, certo, Susana? Tudo aquilo que nós fazemos ao nosso corpo e que vai levar exatamente a um aumento do stress oxidativo,
que por sua vez leva à inflamação. Exatamente, Rui. Eu estava aqui, estou a trabalhar ao mesmo tempo e a ouvir-vos e a ouvir o Dr. Otávio, e é um facto. E brincando com isso que tu estás a dizer e o que o Dr. Otávio disse, o ambiente é tão importante que eu lembrei-me de uma frase engraçada em relação aos genes, que é: o gene é o portador da pistola, mas quem dispara o gatilho não é o gene, é o ambiente. Por isso é que nós hoje em dia temos que valorizar muito mais a epigenética que a genética. O gene vem do genoma. Realmente não somos constituídos, como o Dr. Otávio nos disse, mas temos que perceber que quem dispara o gatilho somos nós. E esse gatilho que é disparado por nós depende realmente da forma como nós nos comportamos no dia a dia. Aquilo que comemos, aquilo que respiramos, e também é importante deixar aqui bem claro que esta tecnologia, na sua pessoa, no seu fundador, que é realmente aquele que nos mostra e nos fala desta tecnologia, que foi desenvolvida para pessoas saudáveis. E quando ele diz isso, ele diz-nos sempre que para que as coisas, para que o X39 e a tecnologia consiga alcançar o objetivo que nós queremos, temos de nos preocupar muito, sim. É um facto, o gene faz parte de nós, mas com esses gatilhos que nós disparamos, evitando essa oxidação. E como foi dito pelo Dr. Otávio, e muito bem, ah, se nós fazemos determinadas coisas, nós precisamos de reverter isso. Se nós oxidamos, como tu estavas a dizer, nós precisamos de fazer alguma coisa que vá ser antioxidante. E por isso ele diz muitas vezes, o Dr. David Schmidt, para nos preocuparmos com o consumo de vitamina C, por exemplo, que é extremamente importante. O Dr. Otávio há bocadinho falou que um fumador, por exemplo, e falou-se aqui nos fumadores, e o Dr. David Schmidt diz sempre, muitas vezes, tem menos facilidade de atingir o sucesso. Porque, Rui, por exemplo, um fumador precisa de vitamina C diariamente. Eu digo muitas vezes às pessoas: se não consegues deixar de fumar, pelo menos fuma, mas consome vitamina C diariamente. Portanto, todo o stress oxidativo e os processos oxidativos que nós fazemos ao nosso corpo precisam do outro lado da moeda, não é? Reverter isso. E o X39 consegue sim, consegue melhorar, reativar esses genes que tu disseste na primeira semana e vão funcionar como o Dr. Otávio disse, mas volto a repetir, eles são só os portadores da pistola. Quem vai disparar a arma não é o gene. Portanto, temos que cada vez mais pensar como é que nós disparamos esses gatilhos no corpo, o que é que consumimos, que se realmente consumimos a vitamina C, se realmente consumimos o ginseng, a curcuma, tudo aquilo que hoje em dia está na moda. Eu hoje sou uma mulher feliz, porque há 20 anos aquilo que eu dizia, normalmente havia um enfermeiro perto de mim, como tu, que dizia: lá vem a maluca da vitamina D, quando eu mandava medir uma vitamina D a um paciente, mas hoje em dia não, Rui. Hoje em dia isto já é tudo muito natural. Todos sabemos que temos radicais livres, como foi dito aqui muito bem, que temos o stress oxidativo e que precisamos de mediar, precisamos de fazer esse equilíbrio para que a tal pistola que o gene tem não seja disparada por nós mesmos. Portanto, vamos colocar o travão no gatilho para evitar que ela dispare. Mas olha, Exatamente. eu sou realmente um enfermeiro fora da caixa, porque eu exatamente sou um extraterrestre. Há mais de 20 anos que eu ando a falar nisto e, tal como tu, olham para mim como um maluquinho. Mas pronto, Mas não cada estavas vez perto de mim. E agora. então o enfermeiro que estava no laboratório chamava-me maluca porque eu mandava dosear, não é? A vitamina D, que não é uma vitamina, é É um uma hormônio, hormona. mas pronto, há aqui duas ou três coisas que pode ser que ainda em vida vejamos serem renomeadas, como eu costumo dizer, não é? E a vitamina D é uma delas, porque é um hormônio extremamente importante. E, nomeadamente, é o mais importante porque manda nos outros todos. E isso Exato, eu costumo dizer que é o que manda o barco, o leme, que é o mantém ali. coronel. É o coronel. Exatamente, exatamente. Portanto, vitamina D, aliás, o doutor Laí Ribeiro tem uma frase que eu acho muito, muito engraçada, que é se as pessoas começam a perceber a importância da vitamina D, a faturação da indústria farmacêutica vai cair em mais de 70%.
E agora deixou de ser comparticipada a partir dos 45 ou 50 era comparticipada, agora no nosso sistema de saúde retiraram. Não há Claro, qualquer hipótese. Se tu não queres vamos, fazer o doseamento, tens que pagar. claro, não vamos dizer aqui o porquê, não vale a pena. Ok? Não, não Fica, importa, não é? exatamente, fica Mas aqui há a. coisas que nós temos que ter equilibradas, e o Dr. Laio Ribeiro e muito bem diz isso. Eu já estou com ele há vários anos, online há vários anos e pessoalmente já fiz formações com ele, mas ele utiliza uma terapêutica que eu acho maravilhosa, que ele diz muitas vezes que Deus nos abençoe e que nos dê conhecimento, porque só o conhecimento é que nos salva. O resto, portanto, vamos utilizar esta tecnologia, ouvir aquilo que o doutor Otávio agora nos disse e aquilo que estivemos aqui a falar, e no mínimo termos uma mente aberta para experimentarmos, não é, Rui? Claro, claro. Olha, abriste aqui uma brechazinha para eu passar um vídeo que é um vídeo que eu acho que realmente tem um impacto enorme, porque nos põe uma questão muito pertinente, que é como é que nós queremos envelhecer. Eu vou passar um vídeo muito curto, mas que tem realmente uma força que eu acho tremenda e que as pessoas, quando a entendem, vão realmente perceber que muitas das coisas que fazemos e muito daquilo que temos como opções de vida vai influenciar exatamente nesse envelhecimento e, portanto, está nas nossas mãos fazer uma Tudo na vida decisão. são escolhas, Rui. Tudo na vida Exatamente. são escolhas. Tirando os acidentes, pronto, ok. Mas a maior parte são escolhas. Então, vamos aqui partilhar. Últimos 10 anos da sua vida. Será que ainda será suficientemente rápido para brincar com os seus netos? Será suficientemente forte para aproveitar de cada momento? Será que poderá envelhecer com vitalidade? Ou irá envelhecer na doença? São horas de tomar decisões. Eu paro aqui de propósito, porque eu quero que vocês vejam, não é apenas a cara deste homem, que está de um lado saudável e do outro lado doente, mas de quem o acompanha. Porque a doença, muitas vezes, é realmente precursora de problemas diversos a nível familiar, pode mudar completamente e radicalmente a vida de uma família. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, da dor, porque eu sou um exemplo que tinha uma vida familiar algo transtornada pela minha dor permanente. Eu tinha uma dor crónica há cerca de 30 anos e isso influenciava o meu dia a dia e o dia a dia da minha família, a tal ponto que muitas vezes os meus filhos perguntavam como é que tu vais trabalhar nesse estado. E aquilo que eu quero realmente aqui fazer sobressair é o sofrimento das pessoas que nos acompanham quando nós envelhecemos com má qualidade. Muitas vezes não é o sofrimento do próprio, porque às vezes o próprio até acaba por se habituar a viver com a doença, com a dor, etc. Mas a pessoa que está ao lado, a família que acompanha, começa a pensar se é assim agora, como vai ser no futuro. E este choque dentro de uma família, apesar de nós sabermos que no casamento dizemos na saúde e na doença, mas sabemos que muitas vezes a perda de equilíbrio familiar vem, por exemplo, para um quadro de doença, para um quadro de dor, e isso influencia imensas coisas. E eu gostava realmente de lançar aqui uma coisinha que às vezes é um bocadinho difícil, principalmente para os homens, mas também para as mulheres, de falar um pouco das nossas relações interpessoais dentro da família e chegar mesmo a relações íntimas que muitas vezes são muito afetadas e que isso pode afetar completamente a vida de um casal e a vida familiar, e a minha estava afetada nesse ponto também, e eu gostava que nós falássemos aqui um pouquinho de como é que
exatamente a que ponto, e na nossa prática clínica todos os dias vimos pessoas que muitas vezes acabam por se abrir e a dizer que as coisas não estão como deveriam porque a dor ou a doença atrapalha. Quem quer começar? Susana, força. Olha, Rui, tocando nesse ponto, fizeste-me lembrar uma coisa agora que é, o sexo é normalmente foi, um tabu, acho que hoje já não é assim, mas tu, como profissional de saúde, o doutor Otávio e eu, normalmente eu aprendi que ao padre e ao profissional de saúde contam tudo. Mas só para refletirmos um bocadinho, nenhum de nós estaria aqui sem um ato sexual. Era impossível. A não ser, hoje em dia, modernamente, as inseminações. Mas o ser humano, nós todos vimos de um ato sexual. O teu pai e a tua mãe, o meu pai e a minha mãe, tudo, não é? Portanto, nós temos que começar a olhar para a vida sexual como uma fonte de vida, por exemplo. Só por si, só por isto, já vale a pena olharmos para isso. Se pensarmos que se não houvesse um momento de sexo, não é, de intimidade, nós não estaríamos aqui. Pronto. E é claro que é algo que afeta muito. Eu, da minha parte, posso dizer-te que não são todas, mas muitos dos problemas de depressão, por exemplo, são resultado dessa vida íntima mal sucedida, não é? E há muitos fatores que levam a isso. A dor é uma delas. A dor, a depressão, e o X39 veio muito bem. Tu já falaste do teu testemunho, já tivemos aqui a nossa querida Elizabeth, que deu um testemunho muito impactante aqui em Lisboa a esse ponto, porque realmente quando uma pessoa não tem dor e recupera da depressão, logo por si passa a ter uma vida plena a todos os níveis. Tu, se tens dor 12 horas, não chegas à cama, a dor não vai embora por obra do Espírito Santo e não chegas à cama com muitas vezes chegas à cama, ai, 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 ajuda-me aí a deitar, como tu disseste muito bem, ai, 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 ajuda-me aí a tirar as calças, não é? Mas a vida é plena no seu todo quando tudo funciona bem. E esta parte, a nível emocional, tanto no homem como na mulher, temos que perder o hábito de dizer que a vida sexual é mais importante para o homem que para a mulher. Não é. Hoje em dia isso já não é assim, até porque se nós não temos, eu às vezes digo aos pacientes que se Deus Nosso Senhor e a Mãe Natureza não quisessem que nós não tivéssemos uma vida sexual, não punha, não é? Não, nós não éramos dotados de testosterona, de progesterona, de todas as hormonas. Nós precisamos viver esse equilíbrio para sermos realmente pessoas felizes. E brincando, Rui, e vou terminar por aqui, nós ouvimos muitas vezes os jovens dizer mal feitio ou está mal disposta, parece que tem falta de alguma coisa. Porque é verdade, vamos levar isto muito a sério. A vida plena não é só trabalhar, viajar, comer, a vida sexual é extremamente importante, Rui. Claro, era isso que eu gostava de ouvir e gostava do doutor Otávio também desse aqui uma chegazinha. Nada a acrescentar, Rui. Nada a acrescentar. Não, realmente a Susana foi muito explícita e eu agradeço. Bom, então eu penso que por hoje vamos terminar. Como eu prometi, uma vez que vocês aguentaram, quanto é que estamos em sala? 115, chegámos a estar 123, se não me engano. Houve algumas pessoas que desistiram, portanto, aquelas que desistiram não vão poder assistir ao vídeo com a legendagem em português, mas para todos os outros que ficaram, parabéns. E eu vou passar então o vídeo com a legendagem em português e no final vamos terminar, ok? E espero que tenha sido realmente uma sessão muito interessante para vocês, que tenham realmente colhido aqui muitos frutos e até breve, ok? Então vamos lá passar este vídeo com a legendagem em português, ok? In a world searching for answers, one discovery is changing everything. A patch, no bigger than a quarter, built not to treat symptoms, but to wake up the healer inside you. This is X39.
a wearable, light-activated patch. Designed by David Schmidt, an inventor with over 200 patents. His mission? To reverse aging naturally. This isn't science fiction. It's stem cell activation without injections, without pills. Your body repairing itself. The results? Life-changing energy, recovery, sleep, relief. And the medical world? It's taking notice. Still skeptical? Visit thisisitinfo.com. You'll find the studies, the patents, the proof. It's all there. But there's more. This tiny patch isn't just transforming lives, it's creating freedom. Because behind it is a business model built for the bold. Real people, real results. Income that scales with impact. And here's why. Because this breakthrough technology is patented and exclusive, it offers a lucrative business plan that allows you to compound your efforts. More people than ever are struggling in today's economy. You can no longer rely on your own sweat equity alone to make a living. This business model allows you to duplicate yourself and, even better, to benefit from other people's efforts. So your income no longer depends solely on you. By duplicating yourself over and over, the income potential is far greater than a conventional job, career, or profession. And you're never alone. The This Is It system gives you the tools, the path, the team. All you have to do is start. The question is no longer if it works, it's whether you'll act or let this moment pass. Will you keep waiting or finally feel your body come alive again? Will you stay financially stuck or build something that lasts? Isn't it time to start living life on your own terms? The This Is It action plan will set you on a path to live out the dreams you have for your family. Get back with the person who shared this video so you can experience the age-reversing health and the exciting lifestyle that thousands are already enjoying. This is the technology, this is the team, and this is your moment. This is it. Deixei propositadamente esta parte do final, que fala da oportunidade. Todos vocês estão aqui convidados por alguém e esse alguém mandou-vos vir aqui para ouvir a explicação científica do produto, mas também sabem que por trás há uma oportunidade. Oportunidade essa que também vai melhorar uma área da saúde, que é a saúde financeira, que infelizmente hoje em dia, quando não há essa saúde, muitas coisas da nossa saúde física e mental se deterioram e, nomeadamente, quando não há dinheiro, há stress e o stress oxida. Então, por mim é tudo. Uma boa noite a todos, muita luz e muito obrigado a vocês todos por terem ficado até ao fim. Muito obrigado, doutora Susana, muito obrigado, doutor Otávio, e até breve.